Tópico 3. As diferentes dimensões da existência humana. A dimensão corporal e a dimensão espiritual. Então aqui fala sobre as duas dimensões da existência humana. A primeira, corporal, que é a dimensão que expressa a existência humana aqui na Terra, na sua formação, no seu corpo, participando como ser humano da vida das pessoas, participando como existência dentro do tempo, o passado e o presente, ou seja, os fatos que fazem a história do ser humano. Você, como ser humano, você que é visível com esse corpo, com essa carne que você tem, é a parte corporal, é a dimensão corporal do ser humano, ou seja, o que faz, o que demonstra a sua existência aqui na Terra. 1 Coríntios 6, 19 e 20, nós vemos o apóstolo Paulo falando da importância do corpo e que esse corpo ele deve ser cuidado, que ele está dentro da dimensão corporal, é o nosso corpo, é o corpo que nós temos e que é a pessoa de cada um de nós, identificando cada um de nós, o sentimento que nós temos e a história de cada pessoa. Mas aqui, na primeira epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala da importância de cuidarmos desse corpo, o que muitas pessoas também têm negligenciado. Muitas pessoas, às vezes, não cuidam do seu corpo, da mordomia do corpo, ou seja, aquele que é mordomo de um corpo que é dado por Deus para ele cuidar. E as pessoas, às vezes, veem as consequências dos seus atos por falta de cuidar do corpo e querem que Deus realize o milagre, mas é por causa da sua negligência. E muitas vezes tem que mudar as atitudes, o comportamento para cuidar do seu corpo. Então, nessa dimensão corporal, o presente de Deus que nós recebemos, que é esse corpo, nós devemos cuidar muito bem dele. Pessoas que perderam o sentido da vida, ou pessoas que muitas vezes não conseguem lidar com as situações adversas da sua vida, pessoas que são muitas vezes moribundas, pessoas que vivem nas ruas, pessoas que vivem só, abandonado, muitas vezes por causa de alguns problemas, cada um tem a sua história de vida. Então são pessoas que acabam desleixando-se do seu corpo, não tratando mais do seu corpo, das suas vestes, da higiene. São pessoas que aparentemente perderam o sentido da vida. Por isso que é importante nós cuidarmos do nosso corpo, por isso que é importante nós buscarmos o sentido da vida. E a vida faz sentido. O autor de Eclesiastes nos diz que faz sentido, como nesta lição, quando você teme ao Senhor, quando você reconhece a soberania de Deus, quando você reconhece que Deus está no controle de todas as coisas, e você passa a cuidar do seu corpo, mas também não somente do corpo, que é o próximo item, a próxima dimensão, que fala da dimensão espiritual. O ser humano, além da dimensão corporal, também tem a dimensão espiritual. Aí entra os dicotômicos e os tricotômicos, ou seja, dicotômicos são aqueles que entendem que existe somente a dimensão corporal e na espiritual somente a alma e o espírito como a única coisa. Os tricotômicos o corpo e a parte espiritual, a alma e o espírito, diferenciando uma das outras. Temos vários textos do Novo Testamento que falam sobre isso. Eu deixo no meu arquivo de slide, você consulte ali o arquivo de slide no nosso blog, ou no redemãoamiga.com.br, ou no meu blog, natalindasner.blogspot.com.br, que aparece para você ao longo do vídeo, e você também poderá baixar ali as citações e acompanhar para não tomar muito tempo aqui. Então, falando dessa dimensão espiritual que difere da dimensão corporal, que faz parte do ser humano como um ser integral. O ser humano como um ser integral, ele deve estar atento e cuidar tanto da dimensão corporal como da dimensão espiritual. O corpo, cuidando do seu corpo, como nós já vimos, de vários sentidos, com exercícios, na sua alimentação e assim por diante. E no sentido espiritual também, deve ter essa preocupação com o alimento espiritual, o cuidado espiritual da nossa dimensão espiritual, que é aquilo que nos faz a relação ou a interligação com Deus. Porque o Espírito veio de Deus, e aqui Eclesiastes 12, 7, nos fala dessa parte espiritual, que é dado
por Deus, é o sopro dado por Deus, que nós vamos ver também no Novo Testamento, que eu deixo no arquivo de slide também citação, fazendo referência então, depois da revelação progressiva de Deus, que esse Espírito, na realidade, ele está com o ser humano. E nós vemos no Novo Testamento que esse ser, como ser integral, essas partes, elas têm que se unir, mesmo depois da morte, como o apóstolo Paulo fala do arrebatamento da igreja, da vida após a morte, onde o corpo se encontra novamente com o Espírito e tem um corpo agora transformado, um corpo totalmente espiritual. Então, nós devemos fazer esse link ao comentarmos sobre esse Espírito, que até então era mal compreendido por causa da revelação progressiva. Então, eles não entendiam o Espírito de Deus no ser humano como nós entendemos hoje no Novo Testamento. Olhe o arquivo de slide, veja as referências e façam as comparações. A morte é então a frustração da vida? Já citamos reforçando que não. Mas o autor, ele coloca a morte ao longo de todo o livro, e aqui nesse texto em específico, a morte como o fim de todas as coisas, como perde o sentido. Então nós, quando olhamos para o contexto da palavra de Deus, vamos entender que a morte não é uma frustração da vida, é uma frustração para aquele que não teme a Deus. E o texto então nos diz que na realidade aquele que não teme a Deus e que não prepara a sua vida espiritual e que não prepara para a sua vida após a morte é como correr atrás do vento. É uma vida que não vale a pena ser vivida. É isso que leva o autor, como diz o final de todas as coisas, teme ao Senhor, ou seja, cuide da sua dimensão corporal e espiritual, porque nós teremos uma continuidade após esta vida. Aplicação prática desse tópico. Você tem cuidado do seu corpo, da mordomia do corpo? Você tem cuidado do seu espírito? Seja equilibrado. Cuide das coisas materiais, mas também das coisas espirituais. Então fica aí uma reflexão para esse tópico. Vamos então ao quarto e último tópico dessa lição. Prestando conta de tudo. O primeiro item na prestação de conta é guardando o mandamento. O autor conclui aqui o texto dizendo: o fim de tudo é teme ao Senhor, ou seja, busque a vontade de Deus, guarde os seus mandamentos, guarde as orientações de Deus. Aonde nós vamos conhecer a vontade de Deus para segui-la? É através da sua palavra, é através da oração com Deus, que o Espírito de Deus fala conosco e nos orienta sobre a sua vontade e sobre a sua orientação, sobre a nossa vida, sobre o projeto de Deus na nossa vida. Por isso a importância de nós meditarmos, não simplesmente ler a palavra de Deus, mas meditarmos na palavra de Deus e permitir que Deus fale conosco através do seu Santo Espírito. Tanto a leitura como a oração. Não pode ser um monólogo, não pode ser uma ação única, mas uma ação de alguém que busca conhecer a palavra de Deus, alguém que busca conversar com Deus e ao mesmo tempo ele espera Deus falar com essa pessoa através de sua palavra ou através da oração. A vida é dinâmica, a vida ela é prática, é ágil, mas também ela precisa de regras. E a regra para o cristão é a palavra de Deus, que é a sua regra de fé e conduta, é ela que dirige. Por isso que é importante, como já disse anteriormente, conhecer a palavra também como regra da nossa vida, como regra do nosso comportamento, para que nós venhamos a agir dentro da vontade de Deus e de acordo com aquilo que é aprovado por Deus. Então, a vontade de Deus, ela deve ser buscada. Como já disse, que é por meio de um relacionamento íntimo com Deus, com a sua palavra, um relacionamento de comunhão com Deus, buscando entender qual é a vontade de Deus. E aí você vive debaixo do temor de Deus, porque sabendo qual é a vontade de Deus, você vai ter, entre aspas, medo de fazer aquilo que desagrada a Deus. Então, temer a Deus não é ter medo de Deus e fazer as coisas por ter medo de ir para o inferno, por ter medo de um Deus todo-poderoso, um Deus distante, um Deus que condena as pessoas. Não. O temor de Deus é você reconhecer a soberania de Deus, reconhecer que você é criatura, Deus é o Criador, é soberano, e você ter medo de fazer aquilo que desagrada a Deus por amor a Ele. Essa é a grande realidade, é o segredo de uma vida debaixo do temor de Deus. No segundo item desse tópico, nós temos o título Aguardando o Julgamento. Aguardando o julgamento de Deus.
Eclesiastes 12:14 nos fala que tudo está patente diante dos olhos de Deus e que um dia Deus vai levar a julgamento tudo aquilo que está coberto e também aquilo que está encoberto. Então nos fala a respeito da nossa responsabilidade diante de Deus com os nossos atos, com as nossas atitudes. Tudo que nós fazemos, nós teremos que prestar conta diante de Deus daquilo que nós fazemos, bem ou mal. Então, as pessoas muitas vezes pensam que Deus está distante, que não acompanha o que está acontecendo, mas vemos que pela palavra de Deus, Deus está atento a todas as coisas. Romanos 14, do verso 10 ao 12, o apóstolo Paulo nos chama a atenção de que nós devemos cuidar da nossa própria vida, em vez de estarmos julgando as outras pessoas. Nós, como seres humanos, temos uma tendência de estar observando a falha das outras pessoas e deixarmos de olhar para as nossas falhas. Esse texto de Romanos 14, 10 a 12, nos adverte para nós olharmos para a nossa própria vida, para os nossos atos e a nossa atitude, porque isso é muito importante para nós corrigirmos as nossas falhas e ajudarmos as pessoas que, porventura, estejam fora dos caminhos do Senhor. E quando o texto fala sobre o julgamento de Deus, é um julgamento feito pelo justo juiz, o Deus justo, o Deus que vê todas as coisas e o Deus que julga com justiça. E nós vemos pela palavra de Deus como é a justiça de Deus. É um Deus que não se deixa subornar. É um Deus que não olha para a posição das pessoas, para o bem que ela tem, mas Deus julga as pessoas de uma mesma maneira, julgando pela sua justiça. E a sua justiça está presente na sua palavra. Por isso a importância que esse texto, para o contexto do texto que nós estamos estudando, em que nós devemos lembrar do nosso Criador. Devemos temer a Deus, ter medo de fazer aquilo que não agrada a Deus, ou seja, seguir a vontade de Deus, para nós não sermos condenados no final. Vivemos uma vida feliz, nós desfrutarmos da vida que vivemos no momento presente e também desfrutarmos das bênçãos que Deus tem prometido para aqueles que andam debaixo do seu temor, segundo a sua palavra. Aplicação prática para esse tópico. Você tem vivido ciente de que Deus está atento a todas as coisas? Portanto, devemos temer a Deus para não sermos condenados no seu tribunal. Deus está atento a todas as coisas. Vamos viver então uma vida debaixo do temor de Deus. Considerações finais desta lição. Nessa lição nós aprendemos que devemos reconhecer nossa limitação e dependência do Deus Criador e Soberano. Nós vimos no primeiro capítulo que nós somos criaturas de Deus e que Deus é o Deus Criador e Soberano. Devemos reconhecer a nossa limitação e a nossa dependência de Deus, reverenciar a esse Deus e vivemos em humildade diante desse Deus para sermos vitoriosos, para termos uma vida de vitória, uma vida debaixo do temor de Deus. Devemos viver todas as etapas da vida, cuidando das coisas materiais e também das espirituais, para que tenhamos uma vida feliz e aprovada por Deus. Nós vimos nessa lição que nós temos duas dimensões, a dimensão corporal e a dimensão espiritual, e que deve haver um equilíbrio, ou seja, o ser humano deve cuidar das duas dimensões da vida, cuidando do seu corpo devidamente, que é o corpo que Deus nos tem dado, a mordomia do corpo, como já mencionei, cuidar da melhor maneira possível, cuidar da alimentação, cuidar dos exercícios, para termos um corpo saudável e também ao mesmo tempo devemos cuidar da alimentação espiritual, do exercício espiritual, para termos uma vida equilibrada, tanto saúde na vida corporal, da dimensão corporal, como também na dimensão espiritual. Todas as pessoas darão conta da sua vida a quem a deu, Deus. Por isso, devemos saber a vontade de Deus para não sermos reprovados por Ele e depois desta vida. Nós vimos por final que Deus julgará todas as coisas. Todas as coisas estão patentes diante de Deus e serão julgadas por Deus. Por isso a importância de nós agirmos debaixo do temor do Senhor e termos uma vida de acordo com a sua vontade e com a sua palavra. Portanto, teme ao Senhor. E essa
é a recomendação final do autor de Eclesiastes, porque vivendo debaixo do temor do Senhor, a nossa vida vai valer a pena ser vivida. Mais uma vez, quero agradecer pelo seu apoio, por ter caminhado conosco por todo esse ano, por ter divulgado, compartilhado os nossos vídeos, e peço que você continue compartilhando esse programa, esse vídeo, os arquivos de slides, divulgando na sua igreja, na sua rede social. Por favor, não deixe de ouvir esse vídeo sem divulgar para pelo menos mais umas 10 pessoas. Divulgue para umas 10 pessoas e peça para que elas divulguem também esse programa, esse vídeo, para que nós possamos contribuir para o crescimento da Escola Bíblica Dominical. E mais uma vez, eu desejo a você um Feliz Natal, boas festas, e que 2014 seja o melhor ano de todos os anos já vividos por você e pela sua família. Quero agradecer também pelas inúmeras manifestações das pessoas no meu aniversário, que faço aniversário no dia 25 de dezembro, que é hoje que estou gravando essa parte final do vídeo. E quero agradecer as pessoas que se manifestaram, foram muitas pessoas. Procurei responder a todas as pessoas que manifestaram, que deram as suas felicitações pelo aniversário. Que Deus continue abençoando você e a sua vida e a sua família e o seu ministério. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre. Até o próximo trimestre de 2004, no nosso primeiro trimestre. Que Deus continue abençoando você.